bom dia, chega mais, o N1 está no ar. É hora de ficar ligado nas principais notícias da nossa região. Vamos juntos? Até 1h da tarde. E nesta edição você vai ver a reclamação de moradores e comerciantes que estão sofrendo com a insegurança no bairro de Santo Amaro. Eles dizem que são muitos furtos quase todo dia e que nem o fato de a Secretaria de Defesa Social ficar no mesmo bairro está intimidando os assaltantes. A gente foi lá pedir ajuda na SDS, eles disseram que a gente tinha que ligar pro 190. Daqui do 190 chega e o ladrão já tá na Austrália. E a gente fica como? A gente segue também com outras notícias, muito assunto para a gente conversar hoje, além da insegurança no bairro de Santo Amaro, que você viu aí esse trecho, né? Quero te contar também que uma grávida ficou gravemente ferida após sofrer um acidente de moto na BR-408. Foi em Carpina. Ela estava com um vestido que enroscou na tração da motocicleta quando aconteceu a queda. Um homem foi preso no Recife, agredindo a ex-mulher. Ele teria quebrado a casa dela até que a polícia chegou. O N1 conta essa história e também questiona a polícia em relação aos outros casos em Pernambuco. Tem calendário do N1 no bairro do Ipsep. Os moradores reclamam de uma rua onde falta calçamento. Em dias de chuva, a rua Rio Colorado fica intransitável. Tem as vagas de emprego também na região metropolitana. E olha, quem é professor está perto de se aposentar, fica ligado. E este também é um dos nossos assuntos. A gente vai explicar como fica o cálculo da aposentadoria e outros direitos aí da categoria. Já aproveita o QR Code do nosso canal Globo para participar com perguntas. E tem sabor no N1 de hoje, uma comida indispensável nas festas de fim de ano. A gente vai conhecer a história do Panetone e as novas caras que ele ganhou ao longo do tempo. O N1 está no ar e você, vou reforçar, participe mandando a sua mensagem pelo nosso canal Globo. Aproveita o nosso QR Code. Agora são 11h50, hora do calendário do N1, que está na rua Rio Colorado, no bairro do Ipsep, no Recife. É para cobrar que a prefeitura faça uma obra de pavimentação e drenagem. Olha só, os moradores mandaram vídeos para a gente. Olha como fica a situação da rua em dia de chuva, minha gente. Quanta água empoçada, acumulada por aí. Muita dificuldade dos moradores, né? Bora para lá, então, para saber o que está acontecendo, porque até agora nada foi feito. Daniele Fonseca já está com os moradores, né, Daniele? Conta mais, mostra para a gente, por favor, a situação da comunidade. Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, bom dia para quem está com a gente no N1 desta terça-feira. Viemos aqui, né, a pedido dos moradores, estou com o cinegrafista Elvis Lopes, e assim que a gente chegou, o pessoal disse que há tempos essa rua é desse jeito, né, a Rio Colorado. É uma via, pessoal, curta, a gente pode dizer, não passa assim de 500 metros de extensão. E sempre desse jeito, sem calçamento. Quando chove é muito pior. Estou aqui com o seu Paulo, um dos moradores. Quais são as dificuldades em que o senhor enfrenta? Bom dia. Bom dia. Nós enfrentamos aqui... Segura para o senhor. Nós enfrentamos aqui alagamento de água, certo? E várias promessas de deputados, senadores, deputados, vereadores de calçar essa rua. Aqui nessa rua aqui passa deficiente, crianças que vão para a escola e muitas pessoas vão para o supermercado Laminha, vão para a escola e outras. Aqui contém restaurante, contém vários. Eu queria, através do prefeito de Recife, que eu falei com ele o ano passado, e ele prometeu de calçar essa rua. E essa rua está sendo a única rua que não foi beneficiada. Okay. Qual é a discriminação que está tendo? Seu Paulo, a gente está indo atrás, viu, de tudo isso. Estou aqui também com o seu Antonino. Tem uma escola aqui perto. A dificuldade dos pais, das famílias, hein, de chegarem lá quando está chovendo, principalmente, né, seu Antonino? Aqui a rua, pelo fato de estar asfaltada, né, dificulta realmente muitos familiares a deixar as crianças pegarem as crianças, tá? E quando chove, essa rua alaga, enche,
que não tem nem acesso para os carros nem para as crianças, tá? Então isso prejudica praticamente, vamos dizer, muita gente. Eu peço para que seja calçada a rua e também a questão da drenagem do canal, né? É um pedido de todo mundo. E o senhor falou aí de escola, dos pais. Estou aqui com Gabriela também. Dá uma chegadinha aqui, Gabriela. Tá com a menina dela. Como é no teu caso, com criança ainda? Quando isso aqui chove, você estava falando que entra ali nas casas também, né? Boa tarde. Boa tarde. É muito ruim, porque não dá para brincar na rua, é poeira, é carro passando, não tem calçamento. Ela mesma não pode ficar na rua brincando porque é perigoso, né? Aí é um pouco complicado e todas as ruas aqui tiveram um benefício de ser calçada, de ter um calçamento, e só essa daqui que ficou abandonada. É algo que vários moradores estão dizendo isso, né? Que calçaram outras ruas na Redondeza e essa aqui até agora não foi contemplada. Há quanto tempo, no seu caso, espera, seu Jair? Já faz que eu trabalho aqui na Supermercado Laminha, já faz 8 anos. E promessa em cima de promessa. Aí estão precisando dos governantes que venham aqui, olhem isso aqui para a gente. Porque eu trabalho aqui no Laminha, dificuldade até para os meus clientes. Prejudica todo mundo, né? Cada um no seu segmento, é quem trabalha no comércio, quem vai para a escola, morador de um modo geral. Daqui a pouco a gente volta dizendo a resposta da prefeitura sobre essa rua aqui. A gente volta contigo. Maristela. Daniele, combinado, então, é só acionar o NE1, a gente está de volta aí à Rua Rio Colorado para mostrar mais uma vez a situação desses moradores e cobrar, né, com o nosso calendário todas as reivindicações, a rua sem pavimentação, falta drenagem, falta calçamento. Daqui a pouco, então, a gente está de volta com Daniele Fonseca. Por enquanto, seguimos pelo trânsito. Já está aí na sua tela, Avenida 2 Rios, no bairro do Ibura, no cruzamento ali com a BR-101, né? No lado direito, os motoristas vão sentido R1, Três Carneiros. E no lado esquerdo, sentido Avenida Recife, no IPSEP. A gente lembra que tem uma obra acontecendo por aí na ladeira da Coab, por isso tem uma mudança no trânsito. Os motoristas estão aí se adaptando. Importante ficar ligado para evitar acidentes, obedecer à nova sinalização. Bem aqui no nosso vídeo, a gente vê a placa ali de atenção na via. Agora sim, foi liberado o semáforo para os motoristas que estão indo lá para o sentido do SESI. Agora a Avenida Agamenon Magalhães, no cruzamento ali com a Rua do Paissandu. Neste trecho, os motoristas vão no sentido Abdias de Carvalho, também para a Zona Sul do Recife. É um dos principais corredores de ônibus da cidade, sempre muito movimentado, né? Tem muitas clínicas, hospitais. Muita gente também correndo para resolver as pendências aí na hora do almoço, fim de ano, são muitos compromissos. E a gente vai junto com os motoristas, você vai acompanhando o trânsito junto com a gente. Bora para Olinda, agora a Avenida Pan-Nordestina, em frente ao supermercado ali, o Atacadão. No lado direito, os motoristas estão sentido Derby, centro do Recife. Lado esquerdo, sentido Ouro Preto e cidade Tabajara. Muito movimento por aí, né? Essa câmera está instalada ali, bem em frente ao Fórum da cidade. E ano que vem tem eleição e para quem precisa regularizar o título, mudar o local de votação, tirar o primeiro documento, tem um serviço do TRE no Mercado das Mangueiras, em Jaboatão. Joab Alves está lá, é só chegar, Joab, e já fazer aí o serviço ou tem que fazer algum tipo de agendamento, hein? Conta mais, por favor. Bom dia para você. Oi, Maristela, muito bom dia para você, bom dia especial a todo mundo que está com a gente. Olha, precisa fazer um agendamento, tá? Até separei aqui para você aqui de Jaboatão dos Guararapes se preparar, se organizar e fazer esse agendamento. É o www.tre-pe.jus.br. Aqui ao meu lado está o Orson Lemos, diretor-geral do TRE Pernambuco. Seja muito bem-vindo, Orson. A gente estava conversando aqui anteriormente, mais de 200 mil eleitores aqui de Jaboatão ainda não tem essa biometria. Seja bem-vindo. Exato, é algo que nós estamos convocando o eleitor, principalmente de Jaboatão, que é o segundo maior eleitorado de Pernambuco, que 50%, ou seja, 200 mil eleitores não possuem a biometria. Isso vai prejudicar o quê? Nas filas que teremos nas próximas eleições e os eleitores que vão fazer benefícios sociais, hoje tem mais vantagem e o INSS exige a biometria. Então, é importante ele ter esse cadastro para a sua vida social e ajudar no dia da votação.
O que é que precisa trazer para cá para fazer essa atualização? Uma vez agendado, nós estamos aqui no Mercado das Mangabeiras, bem no centro de Prazeres, mas nós temos mais 7 postos aqui dentro de Jaboatão espalhados. Então você, ao agendar, escolhe um dos postos, dia e hora, e leva, se for apenas a biometria, ou seja, eleitor vai renovar com a biometria, apenas um documento oficial com foto. Se for tirar o título pela primeira vez, aí você deverá trazer o documento oficial com foto, o comprovante de residência em Jaboatão, e se for do sexo masculino acima de 19 anos, você tem que trazer o certificado de alistamento militar. Isso é rápido, uma pessoa fazer a biometria é 5, 6 minutos aqui e já está regularizado perante a Justiça Eleitoral. Orson, qual o risco que esse eleitor, se ele não fizer essa atualização, o que é que pode acontecer? No momento que ele vai no INSS, muitos estão voltando, porque não conseguem completar o benefício social BPC, Bolsa Família, aposentadoria. Então tem que, no final, procurar a Justiça Eleitoral. E o segundo é no dia da eleição, que vai ser uma eleição com 6 votações, estimado em um tempo demorado, onde vai demorar, porque a pessoa vai procurar no caderno de votação, vai ter que assinar, e os outros que estão com biometria, meu amigo, é só botar o dedinho e já está comprovado. Então, a velocidade você poderá atrapalhar no dia da votação. Isso é um momento de queixas e reclamações, porque você, eleitor, não fez sua parte. 2026 a gente sabe que é um ano que tem eleições, né, no Brasil, e aí essa pessoa, se não fizer essa atualização, ele pode votar mesmo assim? Precisa pagar alguma coisa? Ele não é obrigatório se não vier. Tudo bem, porém ele vai estar desatualizado, não vai ter o e-título com fotografia, ele não vai ter a agilidade para fazer isso e vai ter impedimentos sociais no INSS. Porém, será mantido o voto dele, ninguém vai perder porque não tem isso. Ele vai só ser um motivo de atrasar. Perfeito, Orson, obrigado aqui pela participação com a gente, tirando essas dúvidas. Você aqui de Jaboatão dos Guararapes, aproveita essa oportunidade para atualizar o seu título. Eu volto com você aí no estúdio, viu, Maristela? Esse espaço aí no primeiro andar, né, no Mercado das Mangueiras, você que está em Jaboatão dos Guararapes já pode aproveitar os serviços para resolver todas as pendências aí com o TRE. Obrigada, Joab, pelas informações, agradeço também ao Orson. A gente fala agora de um assunto que mexe com a vida dos professores. Tem mudança no sistema de aposentadoria para quem ensina na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio. Camila Torres vai conversar com a gente agora sobre esse assunto. Oi, Camila, boa tarde para você. Quais são as principais alterações, hein? Oi, Maristela. Antes de tudo, é bom a gente explicar que a gente está falando para os professores que são contratados no regime de CLT, tá? Então são professores da rede particular. Porque se a gente for pensar na carreira de professor da rede pública, seja ela municipal, estadual ou federal, aí o esquema é outro, tá? As regras de previdência, o sistema previdenciário é um sistema à parte, então com outras regras. Aqui, para essa conversa, a gente está falando da previdência na rede particular, então para quem ensina em escolas particulares. Deixa eu conversar com Leisinere Lins, ela que é advogada previdenciária e é também presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB aqui em Pernambuco. Ô Leisinere, começa falando para a gente como que era e para qual situação que mudou. Ainda que tenha sido lá em 2019, mas assim, a gente ainda vê muita dúvida, né, no que diz respeito às regras de mudança. Olá, boa tarde. Oi, boa tarde, Camila, boa tarde a todos. De fato, a gente precisa fazer essa linha do tempo para falar de aposentadoria dos professores, porque até 2019 era baseado somente no tempo de contribuição. Ali pouco importava a idade. Mulheres tinham que ter 25 anos de tempo de contribuição e os professores, homens, 30 anos de tempo de contribuição. E agora? A partir de agora, né, vieram as regras de transição e passou a ter a necessidade de a gente observar o tempo de contribuição e a idade. E aí tem basicamente 3 regras de transição que estão se aplicando para esses professores e professoras. Então a gente tinha o esquema de antes, a regra geral, digamos assim, para agora, que é fazer aí esse equilíbrio entre tempo de contribuição e idade. E aí é claro que a gente tem o que está no meio do caminho aí nessa regra de transição, como o próprio nome diz, né? Até que todo mundo se enquadre nas mesmas regras. Quais são as possibilidades para poder alcançar a aposentadoria?
Bora lá, vamos falar da primeira, né, que é a questão da regra de pontos, que é exatamente essa aqui. Hoje, em 2025, ela é 87 pontos para as mulheres e 97 pontos para homens. Em 2026, vai passar a ser 88 pontos para as mulheres e 98 pontos para homens. Leisnério, o que são esses pontos? É a soma de idade e tempo de contribuição ali na função de magistério, né, de professores de educação básica, infantil, fundamental e ensino médio. Essa é a primeira regra de transição, né? Qual é a segunda? A segunda é o que a gente chama de idade mínima, que hoje, em 2025, é 54 anos para as mulheres e vai passar a ser 54 anos e 6 meses, enquanto para os homens é 59 anos e vai passar a ser 59 anos e 6 meses em 2026. Você já falou de 2 regras de transição, ainda tem uma terceira, não é isso? Tem uma terceira que ela é mais estável, mas ela continua vigente em 2026. Ela é mais estável porque ela está sendo aplicada desde 2019, que é a melhor até financeiramente falando, que é a regra do pedágio de 100%. Nessa regra, o professor, e aí é cada caso concreto, Camila, ele vai precisar analisar quanto tempo de contribuição ele tinha em 2019 e quanto tempo faltava para ele completar aquela regra antiga, de 25 ou 30. E aí ele aplica um fator de 100% a mais. Chegando nela, ele atinge a regra do pedágio de 100%. A gente está falando dessas regras de transição para quem já era professor, já atuava como professor num contrato de CLT antes de 2019, não é isso, Leisineri? Porque quem se tornou professor depois de 2019, aí já entrou na regra nova automaticamente, né? É exatamente isso. Essa regra, ela visa proteger exatamente aquelas pessoas que tinham aquele regime jurídico que favorecia, de certa forma, essa classe dos professores. Vamos ficar, por enquanto, até aqui com essas explicações, tá, Leisineri? Que eu quero pedir a sua colaboração que está nos assistindo. Aproveita que o nosso QR Code está na tela e manda a tua pergunta. Vou pedir para a Leisineri continuar aqui com a gente, que aí a gente recebe a tua mensagem pelo Canal Globo, a gente estabelece essa comunicação e eu sigo com uma próxima rodada de entrevista com as perguntas que vocês enviarem para a gente através do nosso QR Code que está na tela. A gente está falando especificamente dos professores, Maristela, porque na Previdência do INSS, a categoria dos professores é uma categoria específica, com regras próprias para a Previdência. Por isso que hoje a gente está aqui no NE1 abrindo esse destaque. Então manda a tua pergunta que tem mais uma rodada de entrevista, de perguntas aqui com Leisineri. Maristela. Bora falar então de oportunidade, enquanto Camila Torres não volta para responder aí as suas perguntas que chegarem pelo nosso Canal Globo. Você que é professor, está pertinho de se aposentar, vai lá, você quer saber tudo sobre a Previdência, as mudanças que estão acontecendo. E para você que está em busca de emprego, vou te mostrar agora algumas vagas que estão disponíveis na Casa do Trabalhador. Olha só que junto comigo tem 16 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria. É para trabalhar em Paulista. Se você tiver o ensino médio completo, 6 meses de experiência, vai lá, se candidata, boa sorte para você. Tem vagas também para você que trabalha como serralheiro. É para trabalhar aqui no Recife, são 5 oportunidades. Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência no currículo. E olha só, para essas vagas, o salário foi informado, é de R$ 2.310. Tem oportunidade também para você que é mestre de obras para trabalhar em Olinda, são 2 vagas. Se você tiver no currículo, ensino médio completo, 6 meses de experiência, já pode se candidatar. Vagas ainda para... Temos outras vagas? Sim, 3 vagas para auxiliar de marceneiro, para trabalhar no Recife. Se você tiver o ensino médio completo, 6 meses de experiência também já pode se candidatar. Faz o seguinte, vai lá no cedep.pe.gov.br que tem todos os detalhes sobre essas vagas que eu trouxe agora para vocês aqui e detalhes também sobre outras oportunidades. Boa sorte aí aos candidatos. E quem usa maquiagem com uma certa frequência precisa ficar ligado na hora de limpar os pincéis e esponjas. São acessórios que podem acumular fungos, viu? Por isso, o NE1 vai trazer algumas dicas agora para você. Juliano Roque conversa com a gente sobre esse assunto. Quais são os cuidados, hein, Juliano, no dia a dia? Boa tarde para você.
Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. O principal cuidado é para que os pincéis não causem nenhum problema para a saúde do rosto, para a pele de quem usa ou das clientes. Lugar melhor não tinha para falar sobre esse assunto. Eu estou em um curso, na sala de aula, de um curso de maquiagem. Dá só uma olhada. Otton, chega aqui, Otton. Mostra aqui, ó. Aquela parte ali de Mirella. Ó quanto pincel. Júlia também. Tem um monte de pincel na bancada dela. Sinara fez o curso, já está trabalhando na área, Sinara? Terminei o curso faz pouco tempo, né? Me formei, mas já estou, né, no movimento assim. Mas Agora, o que é que você aprendeu durante o curso que você não sabia com relação à limpeza, à higiene dos equipamentos, dos pincéis, esponjas? Esponjas, viu? Esponja. Nós mulheres, né, precisamos muito que usar esponja até o final, até ficar preta. Aquilo dali causa muitas coisas, bactérias, fungos. Tem que ser trocada, tem que ser lavada. Meses e meses na mesma esponja. Meses e meses, não pode, né, gente? Não pode. Tem que trocar as esponjinhas porque cria muita espinha, crava, a gente fica sem saber o porquê, né? Tá, a resposta tá lá. A resposta tá na esponjinha. Tem que ser trocada e tem que ser lavadinha. Isso que Sinara aprendeu faz parte, é uma das disciplinas do curso de maquiagem que o professor João Barbosa, ele faz parte, né? Ele instrui essas alunas. Bora mostrar aqui na prática, professor, porque eu já entendi que é importante a limpeza, mas bora mostrar na prática. Por exemplo, a esponjinha que Sinara falou, qual a melhor forma de limpá-la? Bom, existem alguns materiais que são adequados para tirar os produtos que são mais engordurados, como bases e corretivos. Certo. No geral, se a gente usar algum desengordurante, isso aqui vai espumar muito e vai demorar para sair a espuma daqui. O desengordurante, aí Otton mostra aqui, ó, a gente tem um detergente normal, detergente neutro de casa, né, que a gente lava a louça. Aqui tem um produto específico para fazer a higienização. Limpador de pincéis. O limpador de pincéis. E aqui é álcool isopropílico. Eu pensei que isso aí só passava em equipamento, como computador, celular. Não. Ele tem uma função antibactericida muito potente e a evaporação dele é muito rápida. Mas ele é mais indicado para a gente limpar os pincéis que a gente usa com produtos em pó. Entendi. Os produtos cremosos têm que ser realmente com algum desengordurante. Então, já que você falou sobre em pó primeiro, que são esses aqui, né? Exatamente. Como é a forma melhor de se lavar esses pincéis? Esse aqui a gente pode colocar um pouquinho do shampoo para limpeza, né? Que é o limpador de pincéis. A gente coloca no tapetinho. Esse tapetinho se encontra em qualquer lugar, né? De loja que faz, vende esses produtos. De maquiagem, exato. Umedece o pincel. Precisa ensopar mesmo? Isso. O ideal é que a água não chegue na madeira, tá? Entendi. E aí você vai, ó, esfregar aqui no tapetinho. Olha como sai. Para soltar todo o produto e depois você volta enxaguando até tirar tudo. Agora, para secar, faz como, professor? Porque, na verdade, a maioria desses pincéis são de madeira, né? E estraga com água, né? O legal é que a gente não deixa esse pincel absorver muita água na madeira, como eu já falei. A gente não pode ter contato da água com a madeira. Certo. Tirar o máximo do excesso de água. Entendi. E deixar ele secando de um dia para o outro em cima de uma superfície de tecido. Agora eu tenho um tempinho ainda para falar sobre os pincéis que são usados com produtos mais úmidos. Cremosos. Que são esses aqui. Mostra pra gente. Base e corretivo. Nesse aqui o ideal, também podemos usar os detergentes, mas se a gente tiver um sabonete glicerinado vai ser melhor porque ele não junta tanta espuma e vai soltar rapidamente essa gordura. Então a gente tem que ter um sabonete específico para isso. E a gente vai, ó, direto no sabonete, esfregando o pincel até que saia toda a sujidade. E o ideal é que essa higienização aconteça de quanto em quanto tempo, professor? Se você for um profissional da maquiagem, que essa higienização aconteça toda vez que você faz um atendimento. Isso é o ideal. Passar de um atendimento para um cliente para o outro, não. O que a gente pode fazer, na verdade, olha como fica limpo. Certo. O que a gente pode fazer, na verdade, é a limpeza constante no atendimento do álcool isopropílico com produtos em pó. Mas o cremoso é todo dia. Quanta dica boa. E para terminar essa minha primeira participação, Maristela, eu também quero deixar aqui mostrando, eu sei que o tempo está apertado, mas vê só que dica boa. Deixar assim de molho, só com um pouquinho de água para cobrir as cerdas do pincel, né? Para que a água não toque aqui na parte de madeira, nessa parte também de plástico, para não estragar e não perder o pincel, porque o pincel é caro, né? 20 minutinhos e depois a gente já tira para enxaguar. É isso. Já a gente volta, mas falando sobre dicas de maquiagem para o fim de ano, Maristela. Dicas muito boas, hein, Juliano Roque? Volta sim que a gente quer te ouvir mais. A seguir, moradores e comerciantes estão sofrendo com a insegurança no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Eles dizem que são muitos furtos, quase todo dia. Uma grávida ficou gravemente ferida após sofrer um acidente de moto na BR-408. Foi em Carpina.
Ela estava com um vestido que enroscou na tração da motocicleta quando aconteceu a queda. O NE1 vai para o intervalo com imagens da área central do Recife. Agora, 12h13, a gente volta já. NE1 de volta com a cobrança do calendário, porque a população quer uma resposta, sobre os problemas da rua Rio Colorado, no bairro do Ipsep, aqui no Recife. Daniele Fonseca continua no local. Já tem uma posição aí da prefeitura, Daniele? Tem sim, Maristela. Eu passo já para vocês aí, para os telespectadores, para o pessoal que está aqui acompanhando. Conversei agora há pouco com dona Severina, ela é moradora aqui da rua Rio Colorado e disse que se acidentou, por 2 vezes e por causa dessas condições aqui, de não ter um lugar plano, para passar, para caminhar. Como é que foram esses acidentes, dona Severina? Boa tarde. Boa tarde. Eu vim andando. Quando, de nada, eu senti uma pessoa me empurrar. Não tinha ninguém. Aí eu saí catando, não teve jeito de cair por cima da perna. Mas, na verdade, não foi ninguém que empurrou a senhora? Não, foi o tupicão que eu levei no chão. Porque o buraco, é muito buraco na rua. E precisou fazer cirurgia? E cirurgia. Foi 4 meses que eu fiz cirurgia. Qual a idade da senhora? 77. Olha só, a gente vê a situação de uma idosa e tem também Dona Rita, que inclusive é filha de Dona Severina. Tem um restaurante aqui na rua, aí os clientes reclamam, como é a situação, está almoçando, comendo poeira. É horrível, é horrível. A gente tenta aguar de manhã para poder diminuir mais a poeira, que não tem condições. Os clientes reclamando da poeira, que não posso fazer nada devido à rua desse jeito. A gente já falou com o prefeito João Campos. Pedimos a ele para ele calçar. O ano passado, ele passou aqui nas ruas, inaugurando as outras ruas, e quando passou na nossa rua, ele falou assim, o ano que vem, que no caso esse ano, vai ser feita essa rua, que é a rua Rio Colorado, né? Eu disse, pronto, tá certo. Aí a gente pegou e continuou fazendo a caminhada com ele. Então eu peço a ele encarecidamente, por favor, que lembre da gente aqui na rua Rio Colorado, no Ipsep, porque as outras ruas foi tudo calçada. Agora falaram pra gente que não calçaram aqui a rua Rio Colorado devido a Copergás, né? Que é para colocar a Copergás aqui na rua. Só que a Copergás já foi feita, já terminou e a obra da gente aqui não foi feita de jeito nenhum. Então, peço a você, ao prefeito, por favor, veja a gente aqui, calça a rua da gente. Tem pessoas idosas, tem criança, tem um colégio aqui pertinho, que precisa passar as crianças aqui na rua. Quando chove aqui é só, é isso mesmo, só isso mesmo. Que já é um bocado, né, dona Rita? Não é só isso, não, é muita coisa que vocês têm para reclamar. Aí, pessoal, nós entramos em contato, com a prefeitura e eles informaram que já existe um projeto para pavimentação e drenagem aqui da rua Rio Colorado, no bairro do Ipsep, na zona sul do Recife, mas que ainda não existe recurso, não existe dinheiro para isso. A gente assume um compromisso sempre que vai fazer esses calendários em vários bairros de várias cidades, Recife, região metropolitana, de trazer o nosso calendário para afirmar aqui o compromisso do nosso retorno, da nossa volta para ver o que é que foi feito. Aí vamos dar um tempinho aí razoável, já que existe projeto, mas ainda não tem dinheiro. Vamos marcar para daqui a 4 meses, seu Paulo. Aqui, dia 16 de abril, aqui, mês de abril, circule aí o dia 16, isso. E a gente espera voltar nessa data, é o nosso compromisso, e ver o que é que foi feito aqui. A gente volta contigo aí no estúdio do NE1 com mais esse calendário aqui, Maristela, na rua Rio Colorado, bairro do Ipsep. É contigo. Por enquanto não tem recurso, é a resposta da prefeitura, mas o nosso calendário está marcado, nosso compromisso mais uma vez firmado aí com essa comunidade para a gente ver o que melhorou até lá. É o que a gente espera, melhorias para essa comunidade. Obrigada, Daniele. O NE1 de hoje está conversando com uma advogada sobre as mudanças na aposentadoria de professores. Antes da reforma da Previdência, bastava o tempo de contribuição. A partir do próximo ano vai ser preciso fazer um cálculo com idade mínima, regras de transição, com pontuação. Camila Torres está com esse assunto porque está assim, de dúvida no nosso Canal Globo, né, Camila?
Chegaram muitas mensagens, tá? Deixa eu já passar a bola aqui para Leisinere Lins, que é a advogada que está com a gente. O Ruan pergunta, Leisinere, essa regra para os professores e professoras é a mesma para quem está no cargo de coordenação e de direção escolar? Dúvida muito comum, mas sim, se aplica a mesma regra, Camila. Coordenadores e diretores, ensino fundamental, infantil e ensino médio, também se aplica. Williams, ele diz, sou professor da rede pública municipal e ele é contratado, ele não é efetivo, ele não fez o concurso, né? Não passou no concurso. Minha dúvida é a seguinte, posso pagar minha contribuição junto ao INSS, como autônoma, né, espontaneamente, e ainda assim terei direito a 2 aposentadorias? Pergunta de Williams. Tá. Williams, é primeiro importante você observar se esse período que você está contribuindo na rede pública é para o regime próprio. Se for, e aí você tiver contribuições também para o INSS, sim, é possível chegar a ter 2 benefícios, 2 aposentadorias preenchidos os requisitos no futuro. Inclusive é bom a gente falar isso, que logo na nossa primeira participação, Leisinere, a gente falou que as regras atingem os professores que são contratados por CLT e não aqueles de rede pública, municipal, estadual ou federal, porque eles têm um regime próprio de previdência, mas quando a gente está falando dos professores que são contratados para prestar serviço para município, estado ou União, eles também se enquadram, né? Isso, exatamente. Os contratos temporários, quase que em sua maioria, tem contribuições para o regime geral da Previdência, que no caso é o INSS. Como é que você pode tirar essa dúvida? No contra-cheque do município ou do estado, você consegue verificar se o desconto da contribuição previdenciária está lá com a rubrica INSS. Se sim, essas regras que a gente está falando aqui se aplicam para você também. Aí a gente até esclarece a dúvida de Flávio, porque ele pergunta, essas regras também são para os mini-contratos do Estado? A gente está entendendo que mini-contratos são esses contratos temporários. Exatamente, são esses mini-contratos. Já me deparei com pessoas que passam 20, 25 anos só com esses mini-contratos. E aí, se a contribuição é para o INSS, sim, se aplica. E aí não importa se é Estado, município ou União? Isso, exatamente. Leisinere, Érica, ela pergunta, ela não entendeu o que é o pedágio de 100%, e aí ela traz aqui uma situação, a mãe dela tem 61 anos, trabalha mais de 30, porém como CLT tem no máximo 13 anos, como é que o pedágio poderia ajudar o caso da mãe dela? Tá, Érica, pelo que eu entendi, ela tem 30 anos de trabalho, mas só 13 registrado. Eu precisaria entender um pouquinho mais essa diferença de 17 anos. Mas em relação à regra de pedágio de 100%, é importante então a gente esclarecer. Se trata de uma possibilidade também de regra de transição de aposentadoria, no qual você observa o seguinte, aquela pessoa que estava bem pertinho de se aposentar quando em 2019 veio a reforma da Previdência. Você congela aquele momento ali, faltava só 1 ano. Você paga 1 ano a mais do que era necessário, então no caso 2 anos, e aí você vai ter direito a se aposentar na regra do pedágio de 100%. Para as mulheres, no caso a sua mãe, ela precisaria na época ter 52 anos de idade e esse pedágio. E aí então poderia se aplicar essa regra. Só para a gente encerrar, porque chegaram muitas dúvidas, como é que os professores e professoras podem fazer esse cálculo para poder avaliar qual é a regra de transição que é mais vantajosa? Qual é a orientação, Leisinere? De fato, o que é que a gente pode fazer, né? Na verdade, no aplicativo Meu INSS, que é acessível para todo cidadão, o professor consegue verificar lá na aba de simulação quanto tempo de contribuição o INSS entende que ele tem. Ele não especifica para caso de professor, mas ele bota o tempo de contribuição no geral. Mas para saber especificamente, o que a gente se aconselha sempre é procurar uma assessoria jurídica especializada nisso, para poder te dizer qual é a regra mais vantajosa, se vale a pena esperar mais um pouquinho de contribuição, porque de fato, por exemplo, para de 100%, a vantagem financeira é maior do que a de pontos, por exemplo. Então, é necessário analisar caso a caso. Leisinere, obrigada pelas informações. Procurar ajuda especializada, tá, pessoal? Cuidado com os sites, com os aplicativos que prometem ajudar, mas que na verdade estão só capturando as tuas informações, porque esses sites vão pegar informações importantes. Tem site confiável? Tem, mas tem site que está aí para aplicar golpe, então é bom ficar atento a isso também, Maristela. Ficou alerta aí para todo mundo, né, Camila? Muito obrigada pelas informações, obrigada também a você que participou com perguntas pelo nosso canal Globo. Olha, um homem foi preso no bairro do Bongi, no Recife. De acordo com a polícia, ele estava descumprindo a medida protetiva. Fez ameaças, quebrou a casa da vítima. Essa prisão acontece no momento em que os casos de feminicídio chamaram ainda mais a atenção da sociedade. Natália Dielur tem outras informações para a gente. A gente quer saber, né, como é que a polícia
tem monitorado esses homens que estão nessa condição? Natália, boa tarde. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. É um cenário muito preocupante, né? Muito angustiante que a gente vive. E a gente traz agora, com a ajuda da doutora Andresa Gregório, diretora assessora adjunta do Departamento de Polícia da Mulher, delegada, as informações para esse caso, mas trazendo essa discussão. Boa tarde, delegada. Vocês hoje anunciam, né, que um homem foi preso ontem por descumprimento de medida protetiva, num cenário em que a violência contra a mulher está muito forte, né? Por que esses homens continuam se aproximando apesar da medida protetiva, doutora? Infelizmente, a violência contra a mulher é um problema endêmico, né? Nacional. E nós atuamos fortemente para reprimir esse tipo de crime, né? Nesse caso, se destaca que houve, né, todas as diligências e medidas necessárias à proteção à mulher que estava em risco a um feminicídio, em que houve um descumprimento da medida protetiva, e tão logo foi informada a delegacia, foram tomadas as providências, feita uma representação de uma prisão preventiva para garantir proteção a essa mulher. Só contextualizando, né, este homem, ele entrou, né, na casa da mulher, quebrou, foi no bairro do Bongi, foi preso, um homem de 40 anos. E nessa situação, doutora, de descumprimento de medida protetiva, eu queria que a senhora falasse as prisões, quantas prisões aconteceram no último ano de homens que descumpriram medidas protetivas. No caso da efetividade da medida protetiva, o que é que a gente pode falar da importância de se reportar um descumprimento? No ano passado e ao longo desse ano também estamos, né, nós tivemos mais de 27 mil casos de registro de ocorrência registrada no Estado, né, e na maioria deles com solicitações de medidas protetivas. E é importante a gente destacar que a mulher que registra a ocorrência e que se resguarda por alguma medida de proteção é uma mulher salva de um feminicídio. A maioria dos casos dos feminicídios ocorridos, né, no nosso estado e no Brasil são de mulheres que não pediram, né, nenhum tipo de suporte de proteção ao Estado. Então, a gente reforça essa necessidade. E no caso de descumprimento a uma medida protetiva em particular, que a gente tem já um aumento desse risco para essa mulher, indicamos, né, que se procure a vara especializada ou a justiça onde foi deferido esse mandado ou a delegacia para que a gente informe e tome a devida providência. Delegada, a gente está sempre falando da medida protetiva, que é um instrumento de proteção da mulher, e a gente não quer descredibilizar esse instrumento, né, já que ele é muito importante para proteger as mulheres. Mas eu gostaria que a senhora explicasse para a gente como é que funciona todo esse processo, esse caminho, né, da mulher que está diante de uma situação de violência e precisa pedir ajuda. A gente fala, não, tem que ligar para um 190, tem que procurar a delegacia. No caso de descumprimento, a mulher tem que ir até a vara, ela mesma, para dizer que a medida está sendo descumprida, porque, pelo que a gente tem conhecimento, não são em todas as situações que aquele agressor está com a tornozeleira eletrônica, né? Queria que a senhora explicasse para a gente de quem é a responsabilidade, qual é o caminho que essa mulher precisa percorrer para continuar pedindo ajuda. São muitas informações, são muitas, né, na sua pergunta, mas vou tentar sintetizar da seguinte forma. Quando uma mulher busca uma proteção policial na delegacia e é deferida uma medida protetiva, né, através de uma decisão judicial, ela passa a ser abrangida, né, atendida por toda uma rede de proteção, né? Então, a delegacia já vai começar a acompanhar essa mulher, o judiciário, a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar, que atua na fiscalização dessas medidas protetivas, em casos de monitoramento eletrônico, em que a medida protetiva está, né, auxiliada junto desse equipamento,
O CEMEP, né, que é um órgão da Secretaria de Ressocialização, também passa a monitorar. Além disso, os organismos municipais de proteção, como a Secretaria da Mulher, através dos CEANs. Então, há toda uma rede de proteção e essa mulher pode procurar qualquer organismo para comunicar o descumprimento a uma medida, né? É interessante que se vê com mais rapidez e mais efetividade através do judiciário, né, que é onde é deferida as medidas cautelares ou através de uma delegacia para que a gente tome as medidas necessárias de proteção. Mas pode existir todos esses caminhos de procura, inclusive pelos canais também da Secretaria da Mulher do Estado, né? Então, há várias possibilidades. A Patrulha Maria da Penha, ela fica bem próxima, né? Mas numa situação como essa, como é a comunicação com a patrulha para quem vai dar um atendimento emergencial para aquela mulher, assim, né? O homem se aproximou da casa dela, tem medida protetiva. O que ela faz? Ela liga para onde? Para onde ela vai se ela conseguir sair daquela situação? Em qualquer situação de violência, num contexto de flagrante delito, a violência está acontecendo naquele momento ou acabou de acontecer, deve-se procurar recomendado ligar para o 190 da Polícia Militar. E não sendo possível chegar aquela patrulha, aquela equipe policial no local naquele momento, orienta-se que a vítima procure uma delegacia de polícia especializada ou a delegacia mais próxima para que se tome novamente a intenção de novas diligências para buscar prender esse autor. A Delegacia da Mulher do Recife teve um aumento expressivo de prisões nessas situações de flagrante delito. Nós tivemos, em comparação ao ano passado, um aumento de mais de 185% de prisões. Doutora, muito obrigada pelas informações. A gente volta com você, Maristela. Obrigada, Natália Dielu, ao vivo, direto da sede da Polícia Civil. E aqui no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, moradores e comerciantes estão apavorados. Eles contam que os furtos acontecem quase todos os dias, durante o dia ou à noite. Se falta segurança, sobram registros dos delitos nas câmeras de segurança do bairro. Vale lembrar que a sede da Secretaria de Defesa Social também fica em Santo Amaro. Quem mora ou trabalha no bairro reclama da insegurança. São relatos sobre furtos e tentativas desse tipo de crime a casas e prédios comerciais de ruas de Santo Amaro, na área central do Recife. Dona Lange tem um ponto onde funcionam uma empresa de comunicação visual e uma pousada, na rua Capitão Lima. Contou que já foi vítima de algumas ocorrências. Foi um susto danado. De agosto para cá, eu tenho vivido situações que não desejo para ninguém. Tirou o quadro de energia, finalzinho de agosto. O escritório não tem mais ar-condicionado, porque a minha condensadora era aqui na frente. Eles tiraram 2 vezes, fiquei sem condensadora. Botei em cima da casa, subiram, levaram a condensadora também de cima da casa. Então, atrás eu tenho uma pousada, tenho 3 quartos, funciona como pousada atrás. Eu só tenho ar-condicionado nos quartos, mas eu não durmo durante a noite vigiando esses quartos. Agora, a última vez que entraram, eles vieram aqui nas casas vizinhas, que são 2 casas, empresas. No sábado, eles entraram nas 2 casas, na minha só entraram no quintal e levaram o resto de fio que estava no chão. Quando é no domingo, eu acordo de madrugada, eu com hóspede em casa, sem energia em casa e já o barulho em cima da casa, que vou olhar, o cara está em cima da minha casa terminando de arrancar os fios, todos os cabos. E aí eu desespero, né? Você fica desesperado, manda descer, mas você não sabe o que fazer. Imagens dos circuitos de segurança de residências e estabelecimentos do bairro mostram várias dessas ocorrências. Neste vídeo, aparece um homem roubando fios de um imóvel localizado na Rua do Veiga. A ação demora menos de 30 segundos, até que ele vai embora, levando o material. Foi em junho deste ano. No canto superior direito, dá para ver uma dupla, um vestindo azul e outro vermelho, que lá do alto entrega um objeto ao que estava embaixo, e este segue pela Rua Piedade. Enquanto isso, o comparsa desce de onde estava e sai andando calmamente. Esta moradora, que não quis mostrar o rosto, falou que certa vez teve uma movimentação suspeita em frente à casa dela
e logo depois no restaurante de uma pessoa ligada à família. A situação foi registrada num vídeo. Sexta-feira agora, de madrugada, a gente acordou com o barulho do gás explodindo. Eu comecei a escutar a vizinha da frente gritando, e aí a gente saiu pra rua. Quando saiu pra rua, ele já passou correndo com os fios na mão. Outra vez também já entraram no quintal dos meus pais. Meus pais são idosos, tem a minha avó acamada. Ele entrou lá dentro, meus pais escutaram, foram lá. Quando viu, ele estava lá, eles correndo de volta pra dentro de casa com medo. Fora outras, muitas situações que já teve aqui no bairro, a gente está completamente à mercê dos marginais. São vários registros. Neste, feito com um celular, um homem está em cima do telhado de uma casa, no momento exato do roubo. Bora, vaza! Durante a gravação da reportagem, não vimos PMs circulando pelas ruas de Santo Amaro. A comunidade contou que o policiamento aqui não é suficiente. Que eles ficam ali na frente da SDS, eles ficam lá dentro e a viatura fica lá. E eles de vez em quando fazem a ronda, mas aí uma viatura não dá conta, porque enquanto eles estão numa rua, o ladrão tá roubando em outra. A gente foi lá pedir ajuda na SDS, eles disseram que a gente tinha que ligar pro 190. Daqui que o 190 chega e o ladrão já tá na Austrália. E a gente fica como? Estivemos também na Rua da Aurora, onde a movimentação de pessoas é maior. Luan é cuidador de idosos e trabalha por aqui. Contou que quando está largando do serviço, toma alguns cuidados para evitar maiores prejuízos. Ao chegar no trabalho é mais tranquilo porque está durante o dia, né? Mas à noite, quando eu estou saindo por volta das 8, 8h30 da noite, eu procuro sempre dividir os meus bens, né, nos bolsos, tanto da roupa quanto da bolsa, para que haja uma dificuldade até do assaltante, que às vezes chega nervoso, né? Só querendo uma coisa muito rápida, levar o menos possível, meu. Você vê policiamento por aqui, Luan? Olha, veja, eu não vou dizer que não tem, realmente passa, né? Mas nessa parte aqui, quando eu largo, que eu vou sentido o Conde da Boa Vista, já é um pouco mais difícil ter, então eu já redobro essa atenção, justamente estar olhando para os lados, para que realmente eu não tenha esse susto na hora que estiver indo para casa. O delegado de Santo Amaro reforçou a importância de prestar queixa e falou sobre o trabalho da Polícia Civil nesse tipo de ocorrência. A gente está trabalhando duro, trabalhando forte no combate aos crimes patrimoniais e dizer que a população registre o boletim de ocorrência. Só para você ter ideia, neste ano agora, chegamos a 69 prisões em flagrantes por furto aqui na área de Santo Amaro, na área da primeira DESEC, além de 15 prisões por roubo, em flagrante também. Então estamos agindo, mas a gente pede a participação, a colaboração para que a gente possa crescer ainda mais e contribuindo e evitar essa prática delituosa, seja no furto, seja do roubo, aqui na nossa área de Santo Amaro. Nós também entramos em contato com a Polícia Militar. A PM disse que não foram localizados nos registros da corporação os casos mostrados na reportagem. Sobre o policiamento na área, a Polícia Militar disse que o bairro é atendido por viaturas, motos e duplas de policiais. Durante a madrugada, a Polícia Militar informou que conta com viaturas extras nas rondas. A PM disse também que, nesse segundo semestre, houve redução de 50% nos crimes violentos contra o patrimônio em comparação com o mesmo período do ano passado. Uma mulher grávida ficou gravemente ferida durante um acidente de moto na BR-408 em Carpina, na Zona da Mata. A vítima foi identificada como Tainá Vitória de Oliveira, de 21 anos. De acordo com o marido, o vestido que Tainá usava enroscou no sistema de tração da motocicleta, fazendo com que ela caísse. Os detalhes desse caso estão no G1 Pernambuco. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela e vai direto para a reportagem. A mulher estava numa moto por aplicativo e voltava para casa depois de uma confraternização do trabalho. De acordo com testemunhas, Tainá estava sem capacete no momento em que caiu e bateu a cabeça na pista. Ela foi levada para o Hospital da Restauração e o estado de saúde dela é considerado grave. De acordo com parentes, ela teve traumatismo craniano e está em coma. Uma câmera de segurança de um escritório de advocacia registrou o momento exato do atropelamento de 5 pessoas de uma mesma família em Camaragibe. O acidente aconteceu na Avenida Belmino Correia, no bairro do Timbi. 3 adultos e 2 crianças, sendo um deles um bebê, foram atingidos por uma moto no momento em que tentavam atravessar a avenida.
O registro foi de ontem de manhã e o motociclista também ficou ferido no acidente. As vítimas foram socorridas no local pelo Corpo de Bombeiros e o SAMU. 2 adultos e o bebê foram levados para o Hospital Getúlio Vargas. Mas o estado de saúde delas não foi divulgado. Vamos falar agora do panetone, esse pão diferente, saboroso, que é bem comum na mesa do brasileiro nesta época do ano, né? Mas a receita original é italiana e teria surgido de um erro do padeiro Tony. Você conhece essa história? Então fica aí que Daniele Fonseca conta pra gente. Quem olha os itens arrumados na prateleira não imagina o processo e a trabalheira que é preparar a receita. Nesta padaria, que fica em Igaraçu, na região metropolitana, eles só vendem os artesanais. Variam de R$ 11,00 com 100 gramas a R$ 100,00 o que pesa 1 quilo. Todos são feitos aqui. O responsável é Marcos Gurgel, dono e padeiro do estabelecimento. Desde criança, acompanhava a mãe, que era italiana, e fabricava pães no Paraná, onde a família morava. Ele veio para Pernambuco, se especializou no preparo do produto que teria surgido na Itália, fruto de uma falha que acabou surpreendendo. Na Itália tinha um chefe de cozinha na região de Milão que chamava Tony, né? Era Antônio, mas chamava ele de Tony. Ele errou o prato, mas ficou tão saboroso que daí eles, para salvar a massa, para não perder, que era uma massa que tinha muita manteiga e muita gema de ovos, ele adicionou as frutas da época, né, que existia ali, a casca da laranja, a cidra, né, a uva, né? E aí criou esse pão e foi um sucesso. Para reproduzir a receita, são 2 misturas. Uma leva farinha de trigo, manteiga, tudo vai para a maceira. A outra é feita com mel de engenho, malte, gema e outros itens, e que se juntam aos demais ingredientes. Para o recheio não pode faltar uva passa, frutas cristalizadas e casca de laranja Bahia. Tudo é colocado junto à massa assim que ela estiver em ponto de véu. Já pronta e dentro da forma, vem a técnica do corte, que talvez seja uma das maiores características do panetone. É onde que ele vai dar a beleza do panetone. Se você vê que quando você... Aí você puxa, cortou em cruz, e aí você vai puxar em X, ó. Levantando essa capinha assim. Enquanto está no forno, é como se a gente pudesse degustar com os olhos. Alguns levam cobertura, feita com açúcar, castanha, amêndoas, cacau e clara de ovos. O panetone é um item quase que indispensável no Natal de muitas famílias. Tem espaço garantido na mesa do jantar, assim como o chester, o peru. É usado tanto para ser servido durante a ceia, quanto para presentear amigos e parentes. O panetone, ele simboliza a família, unidade, amigo, um presente. Então, tudo isso ele traz assim, não só no Natal, porque a gente vende o ano todo, né? Mas principalmente no Natal. O que quer dizer? Essa união da família, a união das pessoas, né? Nesta fábrica, que fica em Bairro Novo, Olinda, eles fazem 150 unidades por semana. Diogo é auxiliar de pasteleiro. Faz 3 anos que trabalha aqui. Diz que tem o maior orgulho do que faz e que o segredo de um bom panetone está na forma como um dos ingredientes é usado. Eu me sinto gratificado por estar fazendo esses panetones aí para as mesas do povo brasileiro. O segredo aí do panetone é você saber esperar o fermento agir. Porque se você botar muito fermento no panetone, ele puxa muito rápido e acaba, acho que vai desandando, né? Você botando o fermento na quantidade certa, ele vai subir, vai puxar, e é só fazer os cortes ideais, colocar a margarina e tá pronto o panetone. Os recheios estão cada vez mais variados. Tem de ninho com Nutella, tem também de doce de leite e de chocolate. Além da fábrica, eles têm uma loja no mesmo bairro. Tem de muitos tamanhos e recheios. Rafael é fã de panetone e contou que mesmo vindo de fora, faz parte da mesa do brasileiro. Eu acho que a gente deu a nossa versão, a nossa cara para o panetone. Eu acho que isso é uma coisa boa. Acho que no Brasil a gente sempre dá o nosso jeitinho, né? De dar a nossa marca. O NE1 vai para um rápido intervalo, agora a 12h45.
Estamos de volta. Adolescentes e jovens com deficiências e síndromes participam de um projeto social que une arte e empreendedorismo no Recife. A ideia é estimular a capacidade de cada um para interagir socialmente e ainda ter uma renda. A arte pode ser tanta coisa. É folha, é tinta, pincel. Tudo isso junto, nas mãos de quem cria, é um tesouro. E para esses artistas, tudo é inspiração. Um livro de gibi que eu fico lendo, tudo que acontece na rua. Recife antigo, essas coisas a gente pega, a gente pinta. Marco Zero, né? Eu acho mais bonito. A Rua Aurora. Sempre que você passeia pelo Recife, você traz uma ideia nova. Isso. A pintura e a colagem são atividades para as mãos e para a autoestima. Eu gosto muito de pintar, colar, cotar também. Gosto de música, pintar e tudo. Eita, gosta de fazer de tudo um pouquinho. É. Eu aprendo a pintar pano de prato e ecobags. Você fica feliz? Fico feliz. Todos esses jovens fazem parte do Porãozinho dos Ventos, grupo criado em 2020 e formado por 11 pessoas atípicas. Durante esse tempo, nós atuamos na praia, atuamos na mata, atuamos dentro de casa também, pegando os elementos que estão próximos e transformando isso em arte, em produtos, onde trouxe o empreendedorismo. E a gente sai para comercializar isso. Isso também mantém o projeto. Cada produção, além de estimular a criatividade, também provoca o senso de proteção do meio ambiente. Esse painel aqui, com areias, conchas e mensagens positivas, foi feito na praia. Foi difícil, foi mais de um ano para fazer esse trabalho. Que a gente teve várias vezes, a gente teve que pegar um garrafa PET, também a gente teve que fazer com peneira de emprestar dos barraqueiros da Orla de Boa Viagem. A gente teve também que fazer com papel, teve que fazer de novo, porque também com clima também, que rasgou o painel, a gente teve que refazer. A gente foi convidado pelo Espaço Ciência para apresentar esse trabalho, uma redução menor que esse. Eu já dei sugestões que a gente foi no primeiro jardim, no Polo Pina, para, por exemplo, pegar a areia que fica perto das pedras, que já é uma areia diferente, que já tem mais cascalho, por exemplo. Então, a ideia é fazer outros painéis como esse aqui. Outros painéis como esse. As inspirações e os sentimentos por trás de cada um desses trabalhos criados nos últimos 5 anos pelos artistas do grupo agora podem alcançar o público. Essa exposição aqui no Compás do Cordeiro, no Recife, é para atrair os olhares e tocar os corações dos visitantes. Marciele veio por outro motivo, mas a curiosidade do filho levou a mãe até a galeria. Eu vim atualizar o meu CadÚnico e aproveitei para dar uma passadinha aqui, porque ele ficou bem curioso em relação às coisas e as diferenças, né? Porque a gente vê arte com fotos, com várias outras coisas, mas a gente não vê pinturas. A exposição O Céu dos Ventos fica aberta de domingo a domingo até o dia 29 de janeiro, com entrada gratuita. Esses artistas, eles trazem toda a sensibilidade, todo o olhar deles para trazer para o público que circula aqui no Compás e para o público visitante que essas obras, elas têm sentimentos, elas têm expressão, elas têm inclusão. E de todos os públicos que essa exposição pode receber, um é especial, daqueles que não se comparam. O amor de quem acompanha cada passo dessa história e sabe melhor do que ninguém o quanto vale cada traço, cada cor, cada sonho. É muito mais que arte, é muito mais que arte, é amor. É pureza, porque esses meninos são de uma pureza que você não imagina. É verdade, é inclusão, né? E é vida. É o que a gente deseja para nossos filhos, né? Esta vida de verdade. Camila Torres está agora no bairro de Santo Amaro, vai trazer informações ao vivo para a gente. Um homem teria atirado contra policiais militares. Camila.
Maristela, acabei de chegar ao local que inclusive está isolado pela polícia. Fica no bairro de Santo Amaro, né, região central do Recife, perto das ruas Tamoios e Barros Barreto. E daqui vocês já conseguem ver comigo a fita de isolamento. Nesse ponto aqui onde eu estou, eu consigo ver 3 carros da Polícia Civil, mas ao longo da rua e virando a rua também, existem outros carros da polícia fazendo esse isolamento também. E grupamentos especiais, né, como o BOP, CORE também, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. A primeira informação que a gente tem é de que a polícia teria chegado a um endereço aqui nessa região para cumprir um mandado de prisão. E aí uma pessoa estaria armada e reagiu à presença da polícia e fez disparos, inclusive. Eu conversei ainda há pouco com uma moradora que me disse que ouviu 3 disparos, mas outras pessoas com quem eu tentei conversar aqui, elas já não me passaram muitas informações. Mas o que a gente sabe é que houve esse momento de tensão no cumprimento de mandado de prisão, e aí por isso que os agentes policiais, né, os agentes de segurança foram chamados para poder fazer o isolamento. Eu perguntei ainda há pouco a alguns policiais que estão nesse ponto aqui onde eu estou sobre feridos e eles não me informaram. A gente está vendo aqui, ó, mais alguns agentes de segurança entrando. Esses são policiais do BOP, o Batalhão de Operações da Polícia Militar. Algumas pessoas ali conversando também com os policiais e inclusive dando a indicação, né, de que o endereço mesmo do cumprimento do mandado é um endereço um pouco mais à frente, né? A gente tem aqui alguns policiais conversando nessa ponta onde a gente está, mas daqui eu também consigo ver policiais mais lá na frente conversando com outras pessoas, e alguns dos policiais com quem eu conversei, eles disseram que o ponto mesmo do endereço do cumprimento do mandado ainda é virando a esquina. Então não dá nem para a gente identificar ao certo qual é o imóvel onde haveria o cumprimento desse mandado, né? Então eu repito aqui, a informação inicial que a gente tem é de que a polícia veio para poder cumprir um mandado de prisão expedido pela Justiça, e aí ao chegar ao local indicado, uma pessoa estaria armada e houve disparo, pelo menos 3 disparos de acordo com uma moradora com quem eu conversei. Com relação a feridos, eu ainda não tenho condições de trazer essa informação, Maristela, que eu perguntei ainda há pouco aos policiais que estavam mais próximos aqui ao ponto onde eu estou e não consegui trazer a confirmação dessa informação. A gente segue daqui acompanhando. A movimentação ao vivo no bairro de Santo Amaro, Camila Torres trazendo as primeiras informações. A gente vai acompanhando ao longo da nossa programação e mais cedo falamos sobre a insegurança exatamente aí, neste bairro, né, Camila Torres? Os moradores, os comerciantes assustados com os furtos, com os assaltos que são recorrentes aí na região. Obrigada por essas primeiras informações, Camila. E olha, bora dar uma aliviada agora, porque dezembro é o mês das festas, tem confraternização, formatura, Natal, Réveillon. Para cada ocasião, muita gente pensa na roupa que vai, né? Se vai mudar o cabelo ou fazer uma maquiagem bonita. E este ano, a tendência para as festas são as cores nos tons de marrom, verde e dourado. Juliano Roque está numa escola de maquiagem em Jaboatão. Olha, Juliano, a gente quer dica fácil, né? Daquela que dá para fazer em casa, para todo mundo ficar bem bonito para a festa. E eu tenho várias dicas boas, Maristela, rápidas também. Inclusive, ó, ainda da limpeza.
Mostra aí, Letícia. Isso aqui, ó, são 2. Aqui é o que, o preto? Esse daqui é o descartável de cílios e sobrancelha. Usou, jogou. Isso. E aqui? O de batom. Eles nos auxilia ao manuseamento dos produtos para evitar até contaminação cruzada. Usou, jogou, fácil, rápido. Ó, aqui, as meninas já estão prontas, maquiadas, com esses tons aí meio terrosos. Quando você pensou essa tua maquiagem para uma festa de dia ou de noite? Para a noite. Mas também pode ser utilizado no dia, só que aí evita um pouco do brilho, pelo menos para mim. Agora fecha um pouquinho o olho para a gente mostrar aqui o teu olho como tal. É um tom meio amarronzado? Isso, é um tom terroso misturado com um pouquinho de laranja do brilho. Coisa boa. E quando você pensou em mais ou menos o que também na tua maquiagem? Para a noite também, com os tons mais terrosos, na qual também trazemos o brilho para dar mais uma elegância, junto com um batom vermelho também, que tanto para o Natal quanto para o Ano Novo vai estar perfeito. Vai estar perfeito, né? Eu vou seguir para o lado de cá agora, porque também as meninas também já estão maquiadas, arrumadas, para falar com o professor Jô Barbosa, que ele está montando aqui exatamente, finalizando, eu vou até passar para cá, finalizando uma maquiagem. Essa maquiagem aí, professor, para quem está assistindo a gente agora, para uma festa final de tarde, de manhã, para a festa de Réveillon mesmo, jantar de Natal, como é? Bom, Juliano, essa técnica é o Fox Eye. Abre um pouquinho, Vanessa. Foi uma das técnicas mais pedidas para 2025. Eu acredito que é uma técnica que vai bombar. A elevação de cores, né? Se o tom de marrom é escuro ou mais claro. Isso vai de acordo com o horário que você vai usar. Mas para fim de ano, o que a gente não pode esquecer é dos glitters. Agora, antes de mostrar o glitter, Maristela quer uma dica muito boa. Eu não sei como é que se faz essas pontinhas aí dos olhos. Isso é fácil, professor? Não é fácil. Olha que eu disse que ia ser fácil, eu tinha dica fácil, viu? É uma questão de muito treino, mas o que a gente aconselha é que a gente não faça de imediato quando você está aprendendo com delineador, que a gente usa sombra, e isso fica mais fácil de fazer a correção. Agora eu vou deixar mais fácil então a conversa, já que eu disse para ela que tinha uma dica fácil, a parte de cima é a sombra do olho. Essa parte esse meio que se degradê é fácil de fazer com esse brilhozinho? Quando você usa o pincel correto, sim. Quando a gente tem técnica, até com o dedo, a gente consegue fazer um bom esfumado. Olha aí, perfeito. E para a gente ir amarrando a nossa conversa, você falou aí que não pode faltar é o glitter. Aí, dica fácil, Maristela. Ó, Tom, mostra aqui, ó. Opção de glitter não falta. No mercado, tudo com a loja, né? Exatamente. E para fim de ano, geralmente, os tons de rosados e dourados são os mais usados. Muito obrigado, Maristela. Voltamos com você. Foi corrido, mas falamos. Obrigada, Juliano. Gostei sim muito das dicas. A gente volta agora a falar com Camila Torres, ela está no bairro de Santo Amaro, já trouxe as primeiras informações sobre um homem que teria atirado em policiais militares que foram cumprir um mandado aí na região, né? Camila, é com você. Isso, as informações estão chegando a todo momento, tá, Maristela? Por isso que eu estou aqui de olho. Essa região no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, fica perto das ruas Tamoios e Barros Barreto. E aqui a gente vê já o cordão de isolamento. Os policiais chegaram para o cumprimento de um mandado e aí seria um mandado em função de violência doméstica. Essa seria a primeira informação que a gente tem, tá, pessoal? A gente está aqui agora seguindo a orientação de um policial que está pedindo para que a gente chegue um pouquinho mais para trás. Apesar da gente estar atrás da fita de isolamento, o policial ele está passando a informação de que vai aumentar a área de isolamento. Então, por isso, a gente precisa chegar um pouco mais para trás, não só a gente, mas outras pessoas que estão aqui na calçada também. Então, o que a gente tem de informação é de que o cumprimento do mandado que veio para ser cumprido aqui seria por causa de violência doméstica. A gente ainda não sabe exatamente o endereço, do que se trata, né? Se seria o endereço onde aconteceu o episódio de violência ou se é um endereço de algum outro tipo de estabelecimento, mas seria o cumprimento de um mandado. E aí, no cumprimento desse mandado, uma pessoa estaria armada e aí, quando os agentes de segurança chegaram, né, os policiais de segurança chegaram, houve disparos. Uma pessoa com quem eu consegui conversar quando eu cheguei disse que ouviu pelo menos 3 disparos. A gente daqui vê carros da Polícia Militar, um deles saindo agora, mas na frente a gente também vê
outros carros da Polícia Civil e também tem aqui a presença de grupamentos especiais, né, como o BOP, a CORE, né, bombeiros, Polícia Militar também, a Polícia Civil. Daqui de onde a gente está, a gente não consegue visualizar o ponto exato, a gente consegue ver apenas a movimentação de isolamento em função dessa reação ao cumprimento de um mandado de prisão. Primeira informação que a gente tem, Maristela. Outras informações, então, ao longo da nossa programação. Obrigada, Camila Torres. E o NE1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora lá no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.